Fala galera, professor Jorjão aqui da Humanas em Foco, mais uma vez respondendo lista de exercício com vocês, e hoje nós vamos nos concentrar na lista 4 do módulo 2 aqui do nosso curso extensivo. Nessa lista nós encontraremos 15 questões referentes à crise do sistema colonial brasileiro. Então a gente vai focar os nossos estudos ali para o século XVIII, principalmente, e nós vamos trabalhar as principais revoluções e insurreições desse período para que a gente tenha uma boa base nos nossos estudos. As questões da lista são as números de 16 até a de número 30. E eu começo com vocês agora a questão de número 16, do Instituto Federal da Bahia, de 2018. Atente à leitura do texto. O Atlântico tornou-se o cenário de circulação de livros e ideias, e de revolucionários, militares, exilados, maçons, bonapartistas, absolutistas, clérigos, artistas, comerciantes, vagabundos e até mesmo da transmigração de uma corte imperial inteira. De fato, Jefferson, Miranda, Thomas Paine, Adams Toussaint Louverture, Arruda Câmara, Tomás Gonzaga, José Bonifácio, entre muitos outros, cruzaram o oceano com ideias fervilhando em seus cérebros e animados por projetos de reforma, por vezes radical, da ordem do antigo regime. Então, nós estamos falando da crise do antigo regime no contexto do século XVIII, e nós observamos aqui grandes nomes da história mundial, como Toussaint Louverture, da Revolução Haitiana, como Thomas Jefferson, Thomas Paine, um grande intelectual iluminista, e a partir da leitura do texto a gente pode tirar as seguintes conclusões. Nós estamos falando sobre movimentos revolucionários de contestação do antigo regime, mas principalmente movimentos de ordem iluminista, baseados no pensamento iluminista do século XVIII. O enunciado da questão me diz: nesse texto, o autor está fazendo referências ao contexto e aos ideais revolucionários que inspiraram alguns movimentos políticos no Brasil. Seriam alguns deles. Então eu estou querendo duas coisas nessa questão: movimentos revolucionários no Brasil e no mundo, dentro do século XVIII, dentro de um contexto iluminista. Vamos para as alternativas então. Na letra A me diz: Revolução Francesa, Revolução Haitiana, Farroupilha e Canudos. Ora, Revolução Francesa e Haitiana encaixam-se na definição que eu estou usando. Porém, Farroupilha e Canudos não entrariam nesta ordem de revoluções de contestação ao antigo regime, tendo em vista que Canudos, por exemplo, aconteceu na nossa Primeira República. Na letra B nós temos Revolução Inglesa, Contestado, Revolução Haitiana e Confederação do Equador. Então, a Revolução Inglesa e a Revolução do Contestado, elas não poderiam entrar na nossa definição, a letra B está incorreta. Na letra C eu tenho Revolta dos Alfaiates, Revolta dos Malês, Revolução Francesa e Revolução Americana. Olha, a Revolta dos Malês ela acontece em 1835, na Bahia, uma revolta de escravizados islamizados, muçulmanos que foram sequestrados e trazidos aqui para o Brasil. Ela não entra na nossa ordem de revoluções de contestação do antigo regime ou da contestação da ordem colonial no aspecto iluminista. Nós cortamos a letra C e faremos a leitura da letra D, que diz Revolução de 1817, ok. Revolta dos Malês, incorreta. Revolução Gloriosa e Revolução Francesa. Olha, nós temos dois errinhos nessa alternativa, a dos Malês e a Revolução Gloriosa, que foi aquela Revolução Inglesa de 1689. Não se encaixa na definição que estamos procurando aqui. Nos resta, então, a letra E, que fala Revolução Haitiana, Revolta dos Alfaiates, Revolução Francesa e Revolução de 1817, a Revolução Pernambucana de 1817. Na questão de número 16, nós marcamos a alternativa E e podemos ler a questão de número 17, uma questão da Universidade Estadual do Ceará, também de 2018, que diz assim: leia atentamente o seguinte excerto. O papel de herói da Inconfidência Mineira cabe ainda a Tiradentes, porque ele foi o inconfidente que recebeu a pena maior, a morte na forca, uma vez que o próprio réu, durante a devassa, assumiu para si toda a culpa. Sabe-se, no entanto, que sua morte se deve também, em grande parte, à acusação dos demais inconfidentes, bem como à sua condição social, pertencente à camada média da sociedade mineira, sem importantes ligações de família, sem ilustração, nem boas maneiras. Sobre a Inconfidência Mineira ocorrida em Vila Rica no período da mineração aurífera, é correto afirmar que... Então, vamos fazer um panorama geral sobre o que foi ou qual foi o contexto que levou à Inconfidência Mineira. Nós estamos nos idos já no final do século XVIII
E o século XVIII tem como marca no Brasil a exploração do ouro na região centro-sul, na região ali do sudeste, destaque para Minas Gerais, e uma transformação social. Essa economia aurífera, como nós vamos chamar, desenvolveu no Brasil o surgimento de muitas cidades, rotas comerciais internas e um aumento populacional muito grande, o que faz com que a sociedade como um todo seja mais dinâmica e mais suscetível, quiçá, a ideias transformadoras. A Inconfidência Mineira ela entra nesse bojo de revoluções inspiradas por ideias transformadoras do século XVIII. Ela foi muito inspirada pela Revolução Americana, que começa em 1776, a independência dos Estados Unidos. Então, essa Inconfidência Mineira, esse levante mineiro inspirado em ideias iluministas, ele vai ter algumas características que são bem cobradas em provas de vestibular. Ela foi um movimento de caráter elitista, um movimento de caráter republicano e um movimento de caráter escravista. Ela não era abolicionista, justamente pelo fato de estar ligado às elites da época. A figura do Tiradentes é uma figura muito controversa e muito explorada em provas de vestibular. Tiradentes, ele é visto hoje como um herói, ele tem feriado próprio, o dia 21 de abril, que foi o dia da sua morte, e nós temos também leis que regem Tiradentes como o primeiro cidadão ou patrono cívico do Brasil. Por que esse debate em torno da figura de Tiradentes? Como o próprio texto da questão de número 17 nos mostra, o Tiradentes ele foi enforcado, ele foi morto por pertencer às camadas médias da sociedade e não às elites. Então, o que a gente tem como ideia é que Tiradentes não organizou o movimento, nem foi o cabeça do movimento chamado Inconfidência Mineira. Ele foi apenas mais um, só que foi aquele que assumiu toda a responsabilidade. Quer saber como Tiradentes virou esse Marte e esse herói que nós temos hoje? Vamos olhar a nossa proclamação da República em 1889. Vamos olhar a nossa ditadura civil-militar. Nesses dois momentos, nós precisávamos de um herói, uma figura no passado do Brasil, que tivesse lutado por uma república. A história de Tiradentes foi remodelada, foi reinterpretada para caber nessa definição. Bom, feito este breve panorama, nós voltamos para a leitura das alternativas. Sobre a Inconfidência Mineira, ocorrida em Vila Rica, no período da mineração aurífera, é correto afirmar que, letra A, representou o exemplo de revolta popular contra a dominação colonial portuguesa no Brasil, uma vez que, oriunda das camadas mais humildes de Minas Gerais, inclusive escravos, chegou a contagiar indivíduos pertencentes às mais altas posições sociais. Essa alternativa está falsa. Volta um pouquinho no vídeo para pegar o destaque que eu te falei. Se você perdeu, anota agora. Era uma revolta de caráter elitista, republicana, iluminista e escravista. Ela mantinha a escravidão, ela não versava sobre a abolição. Corta a alternativa A no momento que ela fala de uma revolta popular. Faremos a leitura da letra B, que diz: foi uma representação dos interesses de grupos da elite local, intelectuais, religiosos, militares e fazendeiros em livrarem-se do controle e dos impostos cobrados pela coroa portuguesa na região, mas não havia consenso em relação à libertação dos escravos. Qual era o imposto cobrado pela coroa na região? Você vai colocar uma setinha do lado e você vai lembrar da derrama. A derrama era aquele imposto cobrado a partir da escassez dos metais preciosos extraídos em Minas. Se você não cumpria determinada cota estabelecida pela coroa, você teria seus bens confiscados. Isso era um absurdo, um ultraje considerado pelos inconfidentes da época, que tramaram uma revolução, mas que não foi bem sucedida. Essa revolução foi traída, ela foi delatada ainda na sua fase de planejamento, e os principais líderes foram presos. Tiradentes, no caso, foi o único a ser morto por isso. A letra B está correta e nós vamos ver aí os erros das demais alternativas. Na letra C nós lemos: marcou o início do processo de independência do Brasil, baseado na luta armada do povo contra as forças leais a Portugal, e em defesa dos ideais liberais e republicanos, como o fim da escravidão, direito ao voto universal masculino e governo presidencialista. O fim da escravidão, essa alternativa está incorreta. Na letra D nós temos: apesar de bem-sucedida, com a proclamação da independência de Minas Gerais, teve pouco impacto na história do Brasil, uma vez que seus objetivos extremamente populares não foram bem aceitos pelas elites econômicas de outras regiões da colônia.
Tanto a Inconfidência Mineira não logrou êxito, ela foi destruída na sua fase de planejamento, quanto ela não era um movimento de caráter popular, e sim um movimento de caráter elitista. Na questão de número 17, nós marcamos a letra B e nós faremos a leitura da questão de número 18, uma questão do vestibular da UPE, Universidade Estadual de Pernambuco, que diz o seguinte: há 2 séculos, o movimento liderado por Domingos José Martins conseguiu agitar uma revolta militar no Forte das 5 Pontas, em Recife, sob a liderança do capitão José de Barros Lima, durante o momento em que seus superiores lhe deram voz de prisão. Isso culminou com o assassinato do brigadeiro português Manuel Joaquim Barbosa de Castro, responsável pelo Forte das 5 Pontas. Então, eu já me localizei no espaço e no tempo. Eu estou falando de um movimento em Recife e um movimento que aconteceu há 2 séculos, então ali na altura do ano de 1817 e 1818. Feita a leitura do texto e tirando essas conclusões, a pergunta é direta. Ela fala: esses fatos se remetem ao seguinte acontecimento da história de Pernambuco. Letra A, cabanagem. Letra B, revolta dos malês. Letra C, batalha dos Guararapes. Letra D, guerra dos alfaiates. E na letra E nós temos Revolução de 1817. Nós podemos fazer os seguintes cortes, olha. A cabanagem, ela foi uma revolta do período regencial. A revolta dos malês também, e foi na Bahia, em 1835, não poderia ser Pernambuco. A Batalha dos Guararapes foi em Pernambuco, só que ela foi há muito tempo atrás, foi na época dos invasores holandeses, ali na altura do ano de 1653 e 54. Na letra D nós temos a Guerra dos Alfaiates, um movimento que aconteceu na Bahia em 1798. Então, nos resta a alternativa E, Revolução de 1817, um movimento republicano de caráter iluminista, contrário à presença da família real portuguesa aqui no Brasil e o respectivo aumento de impostos que veio com ela. Pernambuco é um estado, uma província, que historicamente mostra, grandes movimentos revolucionários ou revoltosos. O movimento de 1817, ele ganha destaque por ser um dos últimos ali do nosso período colonial, ou no caso, um dos últimos de contestação ao antigo regime. Vale destacar que a Revolução de 1817 culminou com a emancipação política de Alagoas. Alagoas, que era a parte sul da capitania de Pernambuco, vai ganhar seu próprio status de província e posteriormente de estado. Nós marcamos na questão de número 18 a alternativa E e faremos a leitura da questão de número 19, a questão difícil, da FUVEST de 2017, que diz assim: os ensaios sediciosos no final do século XVIII anunciam a erosão de um modo de vida. A crise geral do antigo regime desdobra-se nas áreas periféricas do sistema atlântico, pois é essa a posição da América portuguesa, apontando para a emergência de novas alternativas de ordenamento da vida social. A respeito das rebeliões contra o poder colonial português na América, no período mencionado no texto, é correto afirmar que, então, eu estou na América Portuguesa, eu estou no século XVIII, já no seu final, e eu quero saber de movimentos da América Portuguesa. Vamos lembrar da Inconfidência Mineira, 1789, da Conjuração Baiana, de 1798, e da Insurreição Pernambucana, de 1817. Destaque, por exemplo, agora, a Conjuração Baiana, para que a gente tenha aí um vídeo bem completo analisando essas revoltas. A Conjuração Baiana aconteceu em 1798, um movimento também republicano e também iluminista. Só que agora ela tem como principal inspiração a Revolução Francesa, de 1789, e a Revolução Haitiana, de 1791. Essa Conjuração Baiana, ela acontece entre as camadas populares. E é por isso que ela também é chamada de Revolta dos Alfaiates, ou Conjura dos Alfaiates. Foi também um movimento que não logrou êxito, que foi delatado e que teve aí a sua eclosão barrada. Ela morre na fase de planejamento. Então, dando destaque para essas duas revoltas iluministas e já tendo falado ali da Insurreição Pernambucana de 1817, nós podemos dar uma olhadinha nas alternativas. Na letra A nós temos, em 1789 e 1798, diferentemente do que se dera com as revoltas anteriores, os sediciosos tinham o claro propósito de abolir o tráfico transatlântico de escravos para o Brasil. Essa alternativa está incorreta. A gente vai lembrar que a Inconfidência Mineira era favorável ao tráfico de escravizados, ela não queria abolir a escravidão. Na letra B nós temos, da mesma forma que as contestações ocorridas no Maranhão em 1684,
A sedição de 1798 teve por alvo o monopólio exercido pela Companhia Exclusiva de Comércio que operava na Bahia. Maranhão, em 1684, ele está falando da revolta dos Beckman. E aqui a gente não vai poder traçar paralelo entre o que aconteceu no Maranhão no final do século XVII e o que aconteceu na Bahia no final do século XVIII. Eram revoltas de caráteres completamente diferentes. Por exemplo, os Beckman tinham um caráter escravista, já a conjura baiana tinha um caráter abolicionista. Nós podemos cortar, então, a alternativa B e fazer a leitura da letra C, que diz: em 1789 e 1798, tal como ocorrera na Guerra dos Mascates, os sediciosos esperavam contar com o suporte da França Revolucionária. Ora, na Inconfidência Mineira seria impossível contar com o suporte da França Revolucionária e não seria também viável imaginar que a Guerra dos Mascates, que aconteceu quase um século antes, né, desses acontecimentos, a gente está ali no ano de 1710, 1711, teria esperado a ajuda da França Revolucionária. Essa questão está anacrônica, o tempo está confuso nela e gostaria de confundir você ali na hora da resolução. Na letra D nós temos: tal como ocorrera na Guerra dos Emboabas, a sedição de 1789 opôs os mineradores recém-chegados à capitania aos empresários há muito estabelecidos na região. Essa alternativa está falsa também. A Guerra dos Emboabas colocou de lados opostos os paulistas, ou bandeirantes, e aqueles que chegavam nas terras que haviam sido descobertos metais preciosos e pedras preciosas. Os paulistas se sentiam no direito da exploração desse ouro e dessas pedras, os bandeirantes, né, por terem descoberto, e os estrangeiros que chegavam, né, os forasteiros, eram chamados de emboabas. Nós não podemos traçar paralelo entre o que acontecia em 1709, Guerra dos Emboabas, e 1789, a Inconfidência Mineira, pois são contextos completamente diferentes. Nos resta então a alternativa E, que fala: em 1789 e 1798, seus líderes projetaram a possibilidade de rompimento definitivo das relações políticas com a metrópole, diferentemente do que ocorrera com as sedições anteriores. Essa alternativa está correta, lembrando que tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjura Baiana foram movimentos de caráter separatistas ou republicanos. Elas gostariam de colocar um fim, né, na ordem do antigo regime, na ordem do sistema colonial. Na questão de número 9, da lista 4 do módulo 2 aqui da Humanas em Foco, nós marcamos a alternativa E e partimos para a leitura do texto da questão de número 20. Bom, dando continuidade à resolução da lista de exercícios aqui do módulo 2 da Humanas em Foco, nós faremos a leitura do texto chamado Cronista Sem Assunto. Atente à leitura que diz: difícil é ser cronista regular de algum periódico. Uma crônica por semana, havendo ou não assunto. É buscar na cabeça uma luzinha, uma palavra que possa acender toda uma frase, um parágrafo, uma página inteira. Mas qual? Onde o ímã que atraía uma boa limalha? Onde a farinha que proverá o pão substancioso? O relógio está correndo e o assunto não vem. Cronos, cronologia, crônica, tempo. Que tal falar da falta de assunto? Mas isso já aconteceu umas 3 vezes. A cronista que abre a Bíblia em busca de um grande tema: os mandamentos, um faraó, o Egito Antigo, as pragas, as pirâmides erguidas pelo trabalho escravo. Mas como atualizar o interesse em tudo isso? O leitor de jornal ou de revista anda com mais pressa do que nunca e, aliás, está munido de um celular que lhe coloca o mundo nas mãos, a qualquer momento. Sim, a internet, o Google, é a salvação. Lá vai o cronista caçar assunto no computador, mas aí o problema fica sendo o excesso. Ele digita, por exemplo, liberdade, e lá vem a estátua nova-iorquina com seu facho de luz, saudando os navegantes, ou o bairro do imigrante japonês em São Paulo, ou a letra de um hino cívico, ou um tratado filosófico, até mesmo o Libertas qual será tamen, dos Inconfidentes Mineiros. Opa, dá um destaque nessa parte do texto então: Libertas qual será tamen dos Inconfidentes Mineiros. Já que nós estamos fazendo uma lista sobre a crise do antigo regime, eu vou direcionar o meu foco para essa manifestação. Lembrando que libertas qual será tamen significa liberdade, ainda que tardia. Tenta-se outro tema geral, política. Aí mesmo é que não para mais. Vem coisas desde a polis grega até um poema de Drummond. Salta-se da política econômica para a financeira. Chega-se à política de preservação de bens naturais, à política ecológica, à partidária, à política imperialista, à política do velho Maquiavel. Ufa!
Que tal então a gastronomia, mais na moda do que nunca? O velho bifinho da tia ou o saudoso picadinho da vovó? Receitas domésticas guardadas no segredo das bocas viraram nomes estrangeiros, sob molhos complicados, de apelido francês. Nesse ramo da alimentação, há também que considerar o que sejam produtos transgênicos, orgânicos, as ameaças do glúten, do sódio, da química nociva de tantos fertilizantes. Tudo muito sofisticado e atingindo altos níveis de audiência nos programas de TV. Já seremos um país povoado por cozinheiros, quer dizer, por chefes de cozinha. Temas palpitantes, certamente de interesse público, estão no campo da educação. Há, por exemplo, quem veja nos livros de história uma orientação ideológica conduzida pelos autores. Há quem defenda uma neutralidade absoluta diante de fatos que seriam indiscutíveis. Que sentido mesmo tiveram a abolição da escravatura e a proclamação da República? E o suicídio de Getúlio Vargas? E os acontecimentos de 1964? Já a literatura e a redação andam questionadas como itens de vestibular. Mas sob quais argumentos o desempenho linguístico e a arte literária seriam dispensáveis numa formação escolar de verdade? Enfim, o cronista que se dizia sem assunto de repente fica aflito por ter que escolher um no infinito cardápio digital de assuntos. Que espera lá ler seu leitor? Amenidades? Alguma informação científica? A quadratura do círculo encontrada pelo futebol alemão? A situação do cinema e do teatro nacionais, dependentes de financiamento por incentivos fiscais? Os megatons da última banda de rock que visitou o Brasil? O ativismo político das ruas? Uma viagem fantasiosa pelo interior de um buraco negro? Esse mistério maior tocado pela física? A posição do Reino Unido diante da União Europeia? Houve época em que bastava ao cronista ser poético, o reencontro com a primeira namoradinha, uma tarde chuvosa, um passeio pela infância distante, um amor machucado, tudo podia virar uma valsa melancólica ou um tango arrebatador. Mas hoje parece que estamos todos mais exigentes e utilitaristas, e os jovens cronistas dos jornais abordam criticamente os rumores contemporâneos. Valem-se de vocabulário ligado aos novos comportamentos ou despejam um humor ácido em seus leitores, num tempo sem nostalgia e sem utopias. É bom lembrar que o papel em que se imprimem livros, jornais e revistas está sob ameaça como suporte de comunicação. O mesmo ocorre com o material das fitas, dos CDs e DVDs. O mundo digital armazena tudo e propaga tudo instantaneamente. Já surgem incontáveis blogs de cronistas, onde os autores discutem online com seus leitores aspectos da matéria tratada em seus textos. A interatividade tornou-se praticamente uma regra. Há mesmo quem diga que a própria noção de autor ou de autoria já caducou em função da multiplicidade de vozes que se podem afirmar no mesmo espaço textual. No plano cósmico, quem é o autor do universo? Deus? O Big Bang? A física que explica tudo ou deixamos tudo com criacionismo? Enquanto não chega seu apocalipse profissional, o cronista de periódico ainda tem emprego, o que não é pouco em tempo de crise. Pois então, que arrume assunto, e um bom assunto, para não perder seus leitores. Como não dá para ser sempre um Machado de Assis, um Rubem Braga, um Luiz Fernando Veríssimo, há que se contentar com um mínimo de estilo e uma boa escolha de tema. A variedade da vida há de conduzi-lo por um bom caminho. É função do cronista encontrar algum por onde possa transitar acompanhado de muitos, de preferência bons leitores. Esse texto enorme que foi cobrado na questão da PUC de Campinas em 2017, chamado Cronista Sem Assunto, vai nos ajudar a responder a questão de número 20, aqui da lista 4 do módulo 2 da Humanas em Foco. Atente à leitura do enunciado da questão. O texto Cronista Sem Assunto faz referência à Inconfidência Mineira, ocorrida no Brasil no final do século XVIII, que teve como motivação o rompimento com o domínio colonial português. Pode-se afirmar que essa rebelião, vamos falar sobre a Inconfidência Mineira então, lembrando dos aspectos já abordados sobre ela. Na letra A nós temos, tinha um caráter mais econômico, prevalecendo em seus projetos medidas mais anticoloniais do que sociais. Olha, qual é a leitura que a gente pode fazer dessa alternativa? A Inconfidência Mineira prezava mais pela independência econômica do que efetivamente pela liberdade social. Tanto é que era um movimento conduzido pelas elites e que não almejava a abolição da escravidão, ou seja, mantinha boa parte da população em uma situação de desumanidade. A letra A está correta, nós podemos marcá-la como alternativa correta. Vamos fazer a leitura das demais alternativas para ver quais seriam os erros dela. Na letra B nós temos,
expressava a reação dos mineiros contra a proibição das ordens religiosas na capitania. Essa também é falsa, nós não vamos tratar isso como um ponto central da Inconfidência Mineira. Na letra C nós temos, pretendia criar uma república e tinha propostas de mudanças radicais, como o fim do sistema escravista no Brasil. Bom, a parte da república é verdadeira, a parte da abolição da escravidão é falsa. Na letra D nós temos, possuía sólido apoio popular e eclodiu com a adesão dos dragões articulados na colônia através de seus líderes. Falso também, ela não contava com amplo apoio popular, nós podemos cortar essa alternativa. E na letra E nós temos, contestava realmente, na letra E, as estruturas do pacto colonial quando se opôs ao seu principal elemento, o tráfico negreiro. Bom, eliminamos todas as alternativas e nós podemos marcar como alternativa correta na questão 20 a letra A.